Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser hoje o professor de vocês aqui, né? Continuar essa questão da recuperação. Hoje, parte 1, né, da situação de aprendizagem 3 aí. Nós já estamos encaminhando aí mais 5 aulas, terminando a de hoje, né? Então, hoje mais 5 aulas. Nós vamos aí encerrar esse caderno Aprender Sempre, dessa parte de recuperação e aprofundamento. Hoje tem aí uma parte da recuperação, mas também tem umas questões muito importantes que nós temos que rever aí, temos que observar, que é, claro, para você continuar, você aluno aí, continuar trilhar aí o seu caminho. Para me acompanhar e ser o porta-voz de vocês, né, colocar o que vocês estão comentando aí no chat, então, coloque aí para o seu professor, coloca lá, já mete um monte de bom dia aí para o seu professor também. Então, comigo, o professor Osmar. É verdade. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Vou acompanhar o chat aqui, as interações de vocês, as respostas, aqueles comentários sempre bacanas. E já vou usar o bom dia lá do professor Ronaldo, lá da escola professora Alcina, lá de Jacareí, dando um bom dia para todo mundo. E vamos trabalhar. Nossa aula hoje vai ser muito legal, muito produtiva, né, Jonas? Isso mesmo. Vamos colocar e continuar essa ideia da recuperação e do aprofundamento de algumas formas, né? Hoje nós vamos revisitar, né, rever aí as questões da fração. Então, nós vamos ver duas habilidades que estão sempre relacionadas, né? Essas duas habilidades são relacionadas, que é da fração e de como observar esse modelo. Então, pega lá o lápis, caneta, borracha, o caderno Aprender Sempre, se você tiver. Se não tiver, não tem problema. Lápis, caneta lá e o papel, você consegue fazer as atividades. Então, anota aí a habilidade. A habilidade é a 5, que fala sobre ler, interpretar e resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. O objeto de conhecimento, né, os objetos de conhecimentos, é a fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, a razão, que nós já falamos muito sobre isso, né, que é a porcentagem, a razão entre partes de um todo, né, e a probabilidade, e a razão, essa grandeza, né, que nós já comentamos muito aqui, e algumas operações com essa fração. Olhando essa habilidade, né, essa habilidade 5, muito semelhante à continuidade dela é a habilidade 6. A habilidade 6, que é reconhecer as resoluções de um grupo de problemas que tem a mesma estrutura, pode ser obtidas utilizando o mesmo procedimento. Então, os objetos de conhecimento é na mesma ideia. Então, é frações e seus significados, como parte de inteiro, resultado da divisão, razão e o operador. Então, essas duas habilidades, elas andam muito juntas, né? Essas duas habilidades vão continuar aí muito unidas, digamos assim, que vai tratar sobre o que a gente sempre está comentando aqui no centro, né, Osmar? Que é a fração. É verdade. Fração é um assunto bastante recorrente em todos os anos, né? No sexto, sétimo, oitavo, nono. Por quê? São de uma importância muito, muito grande, né? E num determinado momento, a gente trabalha muito essa questão da fundamentação, e num determinado momento a gente começa a conceituar, a contextualizar, e a fração aparece de uma forma bem explícita e bem prática, né, Jonas? Isso mesmo. E nesse contexto da fração, nós vamos começar a fração como a representação, né? Nós vamos partir sempre naquela ideia. A fração, aí eu tenho a parte numerador, a parte denominador. E aí nós vamos elencar muito isso ao longo dessas aulas, né? Ao longo desse contexto da situação de aprendizagem 3, aí do caderno Aprender Sempre. Então, olhando para esse foco, nós vamos começar a ideia da representação. Então, eu tenho um objeto lá, uma figura geométrica, e eu dividi ela em partes. Dividindo ela em partes iguais, né, nesse caso, então sempre eu estou dividindo no caso, essa figura geométrica em partes iguais, e aí eu pinto, né, digamos assim, né, eu faço lá a pintura, que também, em alguns casos, a gente chama de rachurar, né, Osmar? É um termo muito utilizado. Muito. Então, quando a gente pinta esses pedaços, nós temos uma parte de um todo. E é o que nós vamos observar nessa primeira atividade. Pode pôr na telinha para eles, diretor, que é o seguinte, ó. Lá no caderno Aprender Sempre, que é o volume 3 que nós estamos trabalhando, na página 41, tem essas 4 figuras. Então, a figura 1, ela foi dividida aí em partes iguais e foi rachurado, foi pintado aí, né, no caso, um número de quadradinhos, digamos assim. Na figura 2, eu tenho aí um triângulo e ele foi dividido, né? Tem até uma outra figura que nós pintamos que parece aí no caso, e aí eu tenho ele em vários triângulos, né? E aí eu tenho um pentágono
e eu tenho tipo esse L aí, né? Esse também vários quadradinhos. A pergunta é simples. Qual parte pintada representa 6/9 da figura? Então, a ideia é 6 é a parte que tem que ser pintada, 9 seria o todo, e como foi dividido as figuras. Então, qual? Figura 1, 2, 3 ou 4 aí. O que vocês acham? Comente com o seu professor na seguinte ideia. Ó, eu acho, ou eu acredito, eu entendo que é tal figura, por quê? Explica o porquê lá para o seu professor. Coloca, ó, professor, é tal figura por conta disso. Então, 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho. Jonas, retornamos com as interações. Professora Maria Aparecida, lá da PEI, Alice Rodrigues Mota, diretoria de ensino lá de Miracatu, né? E ela fala que está com a gente aqui participando com os alunos de segunda a quarta-feira. Tá? Obrigada, Maria Aparecida. Vocês é que fazem toda a diferença. Professora Alcimar mandou assim, ó, Jonas, é a figura 2, alternativa D, lá, e ele é lá da escola Leôncio Pimentel, lá em Itaberá, São Paulo, mandando as respostas do pessoal, tá ok? A professora Joana, tá, lá da Escola Estadual Professor Walter Paiva, lá em Ribeirão Preto, professora Joana Scarim, tá? O aluno Pablo Samuel, tá, lá do 7º ano B, tá? Figura 2, Jonas, pessoal da Guarulhos Norte, diretoria de ensino Guarulhos Norte, professora Joanice aqui também mandando as respostas, alternativa D, segundo os alunos da professora Gláucia, tá? Os 2 alunos que estão com ela e mais o pessoal, de maneira geral, tá? Aqui a professora Gláucia, ela é lá da escola Joana Helena Prado, tá? Lá de
Penápolis, tá? Figura 2, figura 2, figura 2, alternativa D, e todas, para não dizer unanimidade, vão por aí, Jonas. Boa, isso mesmo. Acredito que muitos já viram esse formato, né? Essa questão aí de enxergar o numerador e o denominador. Então, a parte da recuperação é você identificar. Então, o objetivo aí nesse exercício era você identificar os 6 nonos. Essa é a primeira parte. A segunda parte aí, que é o aprofundamento, é você conseguir ver o numerador e o denominador aí no contexto desse exercício. Pode pôr na telinha para eles, diretor, como a maioria respondeu, né? E acredito que a unanimidade. A figura 2 é a resposta. Por quê? Primeiro porque de 6 partes pintadas, a figura 2 também atende. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então eu tenho 6 partes pintadas. Em outro desenho ainda, vocês não vão encontrar outra figura aí com essas 6 partes, né? Então, por exemplo, aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes aqui. Aqui tem apenas, na figura 1, ó, tem apenas 4. Na figura 4 aqui, ó, tem também apenas 4 figuras pintadas assim. Então, só de observar, a figura 2 já atenderia. E além disso, ela tem 9 partes. Então, tem essas 6 pintadas e eu tenho essas 3 partes que não foram pintadas. Dividir esse triângulo igualmente, é muito importante isso, em 9 partes. Então, de novo, vamos lá. Numerador é o 6. Denominador é o 9. Então, sempre focar nisso. A parte de cima é o numerador, então é a minha parte. Parte de baixo aqui é o meu denominador. Então, é quantas vezes você dividiu, ou no caso aí a figura, dividiu alguma coisa, né? Então, sempre focar nisso, Osmar. É verdade, tá? Segundo a Esther, que está lá com o professor Rafael, lá da escola Inácia Teruco, tá? Lá em Santo André, também ela concorda contigo. Que bom, ainda bem que nessa daí a gente concorda nisso. Então, continuando essa ideia aí, vamos para um assunto, Osmar, que é muito interessante, que todo mundo às vezes comenta, que a gente sempre fala disso nas aulas, que é nada mais, nada menos que comida. Comida. Olha, eu começo a achar que matemática e comida são coisas muito próximas. Ah, com certeza. Inclusive, é um dos afazeres que eu gosto muito aí para a cozinha. Não, eu também gosto de cozinhar, mas eu tenho uma dificuldade. Eu só posso fazer uma coisa de cada vez. Então não é tem... difícil. Não dá. Quando você faz o arroz, aí você tem que fazer o feijão, aí não dá. Ao mesmo tempo não dá. Não dá. Então tem que comer um dos dois frio. Não, uma coisa de cada vez. Come só um dos dois quente. Só. Então, beleza. Então, para essa atividade, para esse contexto, nós vamos observar o que já foi feito aqui. Nós já fizemos, inclusive aqui no palco, espero que vocês lembrem lá, e nós já fizemos uma pizza. E geralmente a pizza a gente divide lá em 8 partes, só que essa não. Pode pôr na tela para eles, diretor, que é o seguinte. Então, primeiro lá a história. Então, a história da pizza começou com os egípcios. Todo mundo acha que é italiano, né? Mas começou com os egípcios. Que interessante. Outros afirmam que os primeiros foram os gregos, que faziam a massa à base de farinha de trigo, arroz e grão de bico, e assavam em tijolos quentes, né? Que é aqueles fornos, a lenha, né? Que eles tinham, né? Essa novidade foi para a Itália, aí sim. E os imigrantes italianos trouxeram esse delicioso alimento para o Brasil, e o Brasil reinventou a pizza, né? De vários recheios. Acho que não dá nem para elencar a quantidade aí de coisas que a gente pode colocar na pizza. Tanto doce, salgada, aí até, acho que doce e salgado ao mesmo tempo dá para fazer. Então, ao dividir a pizza, podemos fazer a relação com o conceito de fração, como nós já vimos anteriormente. Como dividir? Na ocasião, eu dividi, não sei se você lembra, Osmar, eu dividi em 12 partes a pizza. Lembro sim. Tem até uma técnica ali que a gente colocou. Então, observe a pizza a seguir. Então, olhando essa pizza, esse contexto, eu vou identificar o seguinte, ó. A pizza foi dividida em quantas partes? Então, é só observar a imagem, a figura aí, né? Quantas partes ela foi dividida? Então, aí, comente aí com o seu professor, fale aí, comente com ele a ideia aí, como que chegou nessa pizza aí. Então, 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho.
Retornamos, Jonas, com as interações e as respostas aqui do pessoal. As alunas Laís, Maiara e Sofia, da escola Edevaldo Perazzi, lá de Santo André, lá com o professor José Laurindo, né? Acredito ser José Laurindo, tá? Corta, né, o nome total do professor, né? Então, às vezes a gente tem que imaginar como seja, tá? Mas acredito que seja José Laurindo, tá? A Laís, Maiara e a Sofia, lá da escola Edevaldo Perazzi, lá de Santo André, responderam em 10 partes, Jonas, tá? Professora Lígia, lá com a Rebeca, da escola estadual Donato Marcelo Balbo, em Meridiano, São Paulo, Jonas, 10 partes, segundo elas, tudo bem? Tá? A Escola Estadual Vila do Lago, Tarumã, em São Paulo, tá? Professor Ricardo lá com o seu pessoal, tá? A pista foi dividida em 10 partes iguais, Jonas. Tá? Professora Ana Lúcia, junto com o Iago, lá do 7º A da Escola Estadual Pedro Pedrosa, em Nhandeara, 10 partes. Nhandeara, eu acho que é longe, hein? Eu acredito que sim. Eu acho que é longe, vou dar uma olhada aqui onde é. Acho que é para os lados de Votuporanga, Jales, é longe. Pode ser. Tá? Nhandeara, 10 partes, tá? E por aí vai, tá? Grande maioria não, 100%. Beleza? Boa. Então, essa questão desse exercício, essa parte, ela é muito visual. Então, vocês teriam que enxergar essa divisão. Lembrando que a pizza não está inteira, né, Osmar? A pizza ali não está no contexto inteiro. Não, verdade. Já foi consumida uma parte dela, tal, e etc. O que vocês têm que observar? Quantas partes, literalmente, é contar quantas partes tem. Então, pode pôr na tela para ele, diretor, como a unanimidade aí colocou, é 10 partes iguais. Vou até antecipar aí, ó, é o denominador essas partes, né? Então, a divisão, em quantas vezes você dividiu? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguais aí, ó. Tentei fazer a contagem com vocês. Então, 10 partes iguais foi feita a divisão aí dessa pizza. Então, 10 é o que a gente chama de denominador. Lembrando que esse denominador aí é o formato, até então, que a gente imagina a pizza inteira. Beleza, Osmar? Sim, tranquilo. Então, nesse contexto, 10 é o denominador. Olhando o próximo exercício, utilizando o mesmo formato, a mesma pizza, etc., nós vamos, então, entender aonde esse denominador vai entrar, onde ele representa. Qual fração da pizza representa a parte que foi retirada, aí no caso, dessa parte de madeira, desse tabuleiro? Então, eu quero saber essa parte aqui, ó. Essa parte que foi consumida, digamos assim, né? Foi retirada aí. Eu quero saber qual é a fração que representa. Então, lembrando, vocês já identificaram que a gente chama de denominador, e eu quero saber, então, essa parte. Como aí é um exercício aí, acho que mais simples aí, 2 minutinhos dá para vocês fazerem, a gente já retorna. Bom trabalho. Legal.
Retornamos, Jonas. Nhandeara fica na região de São José do Rio Preto. Muito obrigado a todos que participam, né? Sempre estão aqui com a gente, interior, capital. Né? Ainda bem, né, Jonas? Não é? Esse é o objetivo. Né? Professor Valdomiro diz assim, ó, 4 décimos, segundo a Maria Eduarda e o Jonathan, lá da Escola Terezinha Villani. Obrigado, Valdomiro, Maria Eduarda e Jonathan, pela participação. Muito, muito legal, tá? Professora Fabiana, lá da Escola Estadual Fernando Costa Lins, e a Maria Eduarda falou 4 décimos, tudo bem? Professora Gláucia, tá? Lá com a Joana Helena, lá de Penápolis, ela colocou 4 décimos e aí simplificou a fração, 2 quintos. Boa. Tá ok? Tá? A professora Aguinaldo, lá da escola Alexandre Fleming, também colocou 4 décimos lá com seus alunos, tá? E a fração simplificada, tá bom? Tá? Professora Juliene, tá? Juliane, é isso, tá? Aluna Maria Eduarda, lá do 7º C, da escola Alice Rolim, lá em Votorantim, 4 décimos, tudo bem? A Samara, lá da escola Galieira, lá no Guarujá, lá do 7º B, falou também 4 décimos, segundo a professora Mirtz. Obrigado, gente, pela participação, tá? E para finalizar, a professora Silvia, lá com o Roberto e o Henrique, responderam 4 décimos, tá? Pei Antunes Figueiredo, município de Lourdes, diretoria de ensino de Birigui. Muito obrigado a todos que participam. Boa, é isso mesmo. Nesse contexto aí, nesse exercício, simplesmente você teria que saber onde colocar o numerador e o denominador, que é o que eu estou tentando aí, é o foco mais ou menos dessa aula aí. A representação da fração, vocês já sabem fazer ali, como você coloca, até é difícil às vezes escrever no chat a fração, mas sim, muitos aí conseguem resolver esse problema com a barra, né? Então, pode pôr na tela a resposta para eles, diretor, que é o seguinte, ó. Quando eu observar esse exercício, então eu tenho que entender que 10 é o meu denominador. Então, 10 é a quantidade que a gente já observou no item A. Quantas vezes foram divididas essa pizza inteira aí? Quantas vezes ela teve essa divisão? Então, 10 partes é o contexto que eu tenho do todo. Quantas partes foram consumidas ou retiradas aí do tabuleiro? Foram retiradas apenas aqui, ó, literalmente contar, ó, 4 partes. Então, eu tenho essas 4 partes aqui que eu estou mostrando para vocês, foram retiradas. Então, essas 4 partes, vou até apagar aqui, essas 4 partes representam o numerador. Alguns cuidados aí que nós temos que ter, principalmente na inversão dessa fração, como às vezes acontece. Não posso escrever, existe essa fração, mas eu não posso escrever 10 sobre 4, né, Osmar? Não. 10 sobre 4 eu não posso inverter essa fração, porque é uma outra representação esse 10 quartos, né? É a ideia da parte do todo, né? Você inverteu, virou todo e virou o todo e a parte. Deixa eu aproveitar aqui falar. E mandar os comentários, a resposta lá também do pessoal, tá? Segundo o professor Hélio Walter, 4 décimos, 2 quintos, também lá da Escola Estadual, o professor Manuel Tabacou Hidal, tá? Lá da Diretoria de Ensino Sul 1, São Paulo. Isso que o Hélio fez é legal para vocês aqui da capital. Coloca o nome da escola e a diretoria de ensino, gente, tá bom? A gente dá os créditos para vocês. Valeu? Então, eu já vou até antecipar, não estava previsto para essa aula, mas já vou até antecipar o que vocês colocaram aí sobre a simplificação. Pode pôr na tela para eles, diretor, que é o que a gente vem falando já algumas vezes, que é da divisão. Então, o que foi feito para achar esses 2 quintos, né? Então, eu dividi aqui por 2, né, Osmar? Sim. Então, eu tenho 4 dividido por 2 dá 2, e 10 dividido por 2 dá 5, né? Então, eu encontro aqui 2 quintos, que é a fração que representa esse 4 décimos também. Se você observar, é a mesma fração. O que nós chamamos? Por que essa simplificação? Nós chamamos essa fração aqui, ó, não estava previsto para a aula de hoje, mas chamamos ela de irredutível. Sim. Não consegue simplificar mais ela, né? Então, nós chamamos essa fração de irredutível. Por que ela é muito utilizada? Porque se você representar ela, você consegue representar qualquer outra fração. Então, você consegue identificar ali num contexto até melhor, né, Osmar? É verdade. Aproveitando a dica que a gente já deu, ó, o professor Jailson já mandou, a professora Escola PEI, Inajaci de Castro Guiada, Leste 4, tá? Tá lá de São Mateus, o Danilo mandando a resposta, o Gabriel mandando a resposta, e é isso também. Obrigado pela participação, meninos. Obrigado, professor. É isso mesmo. Beleza. Então, nós observamos aí nesse exercício 3, aí, esse contexto. Vamos ver o contrário.
Vamos observar o contrário. Nesse item 4 aí. Nesse item 4, eu vou observar qual fração da pizza representa a parte que resta. Então, eu quero... Aí, eu vou até, inclusive, grifar esse resta, porque eu quero fazer um comentário posterior dessa fração. Então, qual que é a fração dessa parte que resta? Tenta comparar a fração anterior com essa próxima aí que você vai identificar. Vou comentar um pouquinho mais para ela mais para frente, que é a questão do aprofundamento, mas tenta ver a fração primeiro aí, essa parte da recuperação. Vamos tentar identificar a primeira fração, depois vamos ver o contexto aí do que ela representa. 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Retornamos aqui, tá, Jonas, tá? E aquele abraço, né, e obrigado sempre pela participação lá das alunas da professora Elaine Ribeiro, tá? Lá da Escola Genésio, tá? A professora Elaine falando que as alunas participam demais, interagem demais. Gente, Elaine, meninas, muito obrigado, tá? Professora Jocelina, 6 décimos, tá? A aluna Tainá, lá da PEI Cabianca, lá de Araras, Diretoria de Ensino de Pirassununga. Jonas, selecionei mais alguns aqui, tá? Professora Madalena, lá da Escola Estadual Ademar Antônio Prado, da Leste 3, e ela coloca 6 décimos, tá? A Raíssa coloca 6 décimos ou 3/5, e a Raíssa é lá da Escola Dom Duarte, lá da Diretoria Sul 3, professora Elizabeth. Muito obrigado. E para finalizar, a professora Zuleika envia as respostas da Isadora, lá do 7º B, Jonas. A pizza foi dividida em 10 pedaços iguais, porém 4 pedaços já foram comidos, e então sobraram 6 de 10. Ela é da P. José Claret Dionísio, lá em Hortolândia, Diretoria de Ensino de Sumaré. Muito obrigado.
Caramba, hein? A professora matou aí a ideia que eu iria fazer. Legal, né? Se já foram consumidos 4, aí o restante seria os 6. Por isso que eu queria representar essa fração primeiro, antes da gente observar, como vocês fizeram a representação do exercício anterior, só que eu quero observar é o que falta, é o restante. Por isso que essa palavra restante aí é o que resta, geralmente é o que falta. E nós temos que sempre olhar um inteiro. Pode pôr na telinha para eles, diretor, que a gente vai observar, que é o seguinte. Olhando a fração, qual que é a fração? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 é o numerador, 10 foram divididas. Então, 6 décimos, só de olhar, é a minha resposta. Só que eu gosto da ideia, que aí é uma ideia de que a gente está falando de inteiro. A gente está falando da pizza inteira. Se é o restante, a pizza inteira tinha lá também, 4 décimos, né, Osmar? Sim. 4. Para chegar em 10, faltavam quanto? Os 6 aqui, né? Por isso que é o que resta. Então, 6 décimos aqui é a representação do que a gente pode identificar aí no contexto de como a parte restante, 6 décimos aí é a fração desse resto. A mesma coisa acontecia, vamos lá para a simplificação, 2 quintos. Então, eu tenho lá os 2 quintos como contexto a gente simplificando. O 2 quintos. Faltava quanto aqui para, digamos, o 2 chegar em 5? Falta 3. Então, 3 quintos. Por que eu estou falando isso? Porque se eu somar essas duas frações, eu vou ter o que a gente chama de inteiro. E o inteiro, nesse caso, também pode ser representado assim, né, Osmar? 5 quintos ou 10 décimos. Sim. Tanto faz, qualquer um dos dois aí eu poderia representar esse inteiro. Beleza. Legal, né? Perfeito. Então Pode falar. Só dar uma respondida aqui a professora Gisele Lopes, tá? E ela pergunta se a recuperação será todo bimestre, tá? É assim, essa sequência de atividade de recuperação, elas vão até o dia 24 de novembro. A partir daí já estão disponibilizadas as habilidades que serão trabalhadas posteriormente a isso, tá? As orientações que a gente recebe, tá? É que a gente vai encerrar esse ano de 2020 com todo esse processo, toda a rotina que a gente tem, mas o que acontece, né? Esse ano, por ser um ano atípico, haverá uma continuidade aí em 2021. Então, vai ser um processo contínuo, mas efetivamente as sequências de atividade de recuperação, elas vão até o dia 24 de novembro. É isso, Jonas? Isso, e inclusive as habilidades que serão trabalhadas em seguida, todos os professores já terão acesso aí, será divulgados para eles, né, Osmar? Perfeito. Se é que não já foram, acho que já está disponível, tá? Então, já está disponível? Eu acho que tá? Beleza, então a gente até depois consulta isso para passar para todo mundo. Beleza, Osmar? Beleza, perfeito. Então vamos continuar aí, o último exercício aí desse contexto. Então, pode pôr na tela para eles, diretor? Então, aí a fração. Qual fração da pizza deve ser retirada do tabuleiro para que fique exatamente na metade? Então, aí, questão de metade, que a gente estava comentando, fração inteira. Qual fração da pizza deve ser retirada para que fique exatamente a metade da pizza ali no tabuleiro? 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Professora Ana Maria, da Escola Nadir Lessa, obrigado pelos comentários e pela participação, Ana Maria. Jonas, resposta geral, 1 décimo. Boa, é isso mesmo.
Então, nesse contexto aí, 1/10 é a resposta só de você observar. Então, pode pôr na tela para ele, diretor. Estou fazendo a observação, olhando aí o contexto do exercício. Metade, então aqui, ó, quero que a pizza seja dividida à metade. Então, aqui 1/10, ó, só preciso tirar esse pedaço. E matematicamente, como que a gente faz? Então, eu tenho 6/10, que é o total que está lá no tabuleiro, e eu tiro 5/10, que é a metade. 5 sobre 10 aí é a metade da pizza. Então, mesma base, mesmo denominador, desculpa. Então, mantém aqui o denominador, esses dois, né? 6 menos 5, 1. Lembrando que a subtração, né, a gente consegue fazer sempre aí, no caso, no mesmo denominador. Então, você consegue resolver. Beleza, Osmar? Beleza, e essa foi a participação, as respostas do pessoal lá do 7º A, da Escola Michelino Cartolano, lá com a professora Fernanda. Obrigado, gente. É isso. Isso aí. Então, pode pôr na tela para ele, diretor, a avaliação? Então, coloquem lá, avaliem o que vocês acharam da aula, se vocês gostaram ou não. Coloca lá os seus comentários. Obrigado, Osmar. Obrigado, Jonas. Obrigado a todos que participaram. Até a próxima. Obrigado a todos. Até a próxima, não. Hoje aí é a minha última aula desse contexto. Não estou saindo do centro de mídias, eu volto dia 30, estou entrando de férias. Então, muito obrigado a todos, agradeço aí. Então, segunda-feira eu não estou, volto dia 30. Então, até a próxima, 7º ano. Tchau, tchau, obrigado.